Seguimos com liberdade de opinião e agora vamos direto até Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Vamos aos temas de hoje. Vamos então aos temas desta segunda-feira, semana começando. E diversas capitais e cidades do Brasil registraram manifestações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. No sábado, após o Supremo Tribunal Federal autorizar a abertura de um inquérito para apurar a conduta do presidente no caso da negociação para a aquisição da vacina Covaxin, o público levou faixas e bandeiras que pediram o impeachment de Bolsonaro e também questionaram as mais de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19 aqui no país. Nos últimos 2 meses, essa é a terceira manifestação organizada por opositores do governo. Alexandre, como é que você avalia essas manifestações do fim de semana? Na sua opinião, a pressão popular contra o governo vem aumentando? Olha, em relação ao dia 19 de junho, parece que diminuiu. Eu não sei se é pelo frio ou o quê, né? Deu uma diminuída. Agora, a gente não sabe se é contra ou se é a favor, porque quando se vê manifestações violentas, como na Consolação, quebrando agência bancária, concessionária de automóvel, enfrentando a polícia, confrontando-se com a polícia, quebrando o ponto de ônibus, depois na Avenida Paulista, briga entre facções, eu não sei se... Porque passa a mensagem de, bom, é isso que querem, né? Essa violência. Tem outra questão também a ser considerada, que houve um tempo em que era mais fácil fazer manifestações, né? Porque tinha o imposto sindical, tinha a Lei Rouanet, tinha a Petrobras soltando dinheiro por fora, Banco do Brasil, Caixa Econômica, empreiteira, né? Era mais fácil. Agora parece que há uma certa crise de abstinência que também move muita gente. Não é apenas o contra Bolsonaro, né? É também, meu Deus, assim não dá. A gente ficou sem o ônibus grátis para levar lá uma ajuda, né? Então, isso tem que ser considerado também. Ao mesmo tempo, a gente viu que também teve passeata a favor. Dia 2 de julho, o grande feriado baiano, né? Foi quando a independência chegou lá, que expulsaram as tropas portuguesas, as últimas. No 2 de julho teve mais uma passeata de moto, sem a presença do presidente da República. Então, o que a gente vê, infelizmente também, é o dogmatismo dos dois lados, né? E isso é perigoso, né? É excesso de insensatez, digamos assim, em muitos casos, né? Então, é preciso ir com calma. Isso aí, na verdade, não é questão de vacina, nem questão... É uma questão, eleição do ano que vem, né? Temos que evitar a reeleição de Bolsonaro, porque está indicando que vai, né? Então, e a falta de um candidato para juntar tudo isso. O governador Dória chamou de baderneiros, travestidos de manifestantes, ficou danado da vida com o que aconteceu nas ruas de São Paulo, né? E também tem em mente a eleição do ano que vem, tá? A eleição do ano que vem hoje é o principal motivo da atividade política, né? Aliás, é normal na política que todo mundo já esteja pensando como é que eu vou me reeleger ou como é que eu vou me eleger. Roberta? Alexandre, vamos falar de pandemia agora, porque dados do Ministério da Saúde revelam que o número de mortes por Covid-19 no Brasil teve queda importante nos últimos 2 meses. Então, em junho, 18 estados registraram queda nas mortes. Em termos percentuais, essas mortes pela doença começaram a cair de abril para maio, com uma queda de 28%. Aí, na última verificação, de maio para junho, essa redução foi de mais 6 pontos. Em relação à vacinação, as informações oficiais do Ministério da Saúde revelam que pouco mais de 35% dos brasileiros receberam pelo menos uma dose do imunizante. Alexandre, qual é a sua avaliação sobre os números e sobre esse momento da Covid-19 aqui no Brasil? Na sua opinião, esses resultados refletem o resultado de medidas restritivas associadas à campanha de vacinação, ainda que lenta aqui no país?
Talvez sim, né? Medidas restritivas vêm sendo aplicadas desde março do ano passado e não impediram os picos que tivemos. A vacinação, sim, né? A vacinação está se notando aí que... Mas é a vacinação e a imunidade de rebanho, que já estamos aí com 18 milhões, né? 17 milhões de pessoas recuperadas, mas essas são as recuperadas registradas em hospitais, em postos de saúde. Provavelmente é muito mais do que isso, né? Então, é gente com anticorpo, né? Então, tem gente com anticorpo da vacina e gente com anticorpo da própria Covid. E isso vai, pouco a pouco, diminuindo as mortes, né? Tomara que seja uma tendência que continue assim. A vacinação está... Estão contando vacinação sobre a população total do país. Tem que contar sobre a população que é alvo da vacinação, população adulta, acima de 20 anos de idade, que dá 172 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Aí a gente está vacinando agora, exatamente a metade com a primeira dose, 76 milhões de brasileiros. É exatamente metade da população adulta de 172. E com a segunda dose já temos 16%. Né? E estamos apenas entrando no segundo semestre. Agora tem outra vacinação, a vacinação indígena, que está sendo um sucesso. 74% da população indígena já tomou a segunda dose. Né? 83% foram vacinados com a primeira dose. E desses, 74% da população indígena com a segunda dose. Isso é uma presença muito forte da vacina, e mostra exatamente em lugares do Brasilzão, né? Centro-oeste e norte do país, principalmente. Claro que também há populações indígenas no Nordeste, no litoral, né? Mas a maior concentração é no Centro-oeste e região norte do país. É um avanço. Esse avanço da vacinação possivelmente seja o resultado que está se mostrando aí na redução de mortes. Tomara que continue assim. Roberta? Alexandre, mas na sua avaliação, com a maioria dos brasileiros adultos vacinados até o fim deste ano, a situação política de Bolsonaro tende a melhorar? Bom, sem dúvida, né? Porque volta à normalidade. Antes de voltar à normalidade, a economia já explodiu. As pessoas estão prevendo acima de 5% o crescimento do PIB. Foi um recorde histórico as exportações, o superávit da balança comercial no primeiro semestre, com pandemia, né? Todos os meses a gente está vendo a volta do emprego com carteira assinada, né? A gente está vendo agora até na indústria, né, uma maioria otimista. Chega a ser um otimismo até... Talvez, olha, cuidado com esse otimismo, mas o otimismo é que leva a abrir lojas, a investir, a criar empregos, né? O capital de risco estrangeiro que está sendo aplicado no Brasil é recordista também, né? É muito mais do que no mesmo período do ano passado, é claro, né? Mas é muito... capital estrangeiro chegando aqui e de risco, e a gente vê que estão apostando no futuro do país. Então, com essa normalização levada pela vacina, pelos anticorpos de muita gente que já passou pela Covid, que já teve contato com a Covid, né, e que não ficou nem registrado, há possibilidade, sim, de recuperação econômica. E a recuperação econômica é cabo eleitoral do atual presidente da República. Roberta? Alexandre, vamos falar agora sobre o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que protocolou no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança para solicitar agendamento para depor na CPI da pandemia. O deputado quer ser ouvido essa semana, no dia 8 de julho, e disse o seguinte, abre aspas, estou sendo impedido de exercer a minha ampla defesa por abuso de poder da CPI que ataca a minha honra indevidamente. Fecha aspas. Vamos lembrar, então, que em depoimento à própria CPI da pandemia, no último dia 25, o deputado federal Luiz Miranda afirmou que o nome citado pelo presidente Jair Bolsonaro em um suposto esquema
na aquisição das vacinas Covaxin é o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Alexandre, como é que você avalia essa solicitação do próprio Ricardo Barros? O líder do governo na Câmara quer aliviar a pressão política? Bom, imagina, em primeiro lugar, imagina a situação, né? Se isso é verossímil, como lembrou outro dia o senador Tasso Gereissati na CPI, né? O senhor Luiz Miranda não tinha nem o telefone do presidente, conseguiu lá, através do ajudante de ordens, ir lá, que ele tinha que fazer uma denúncia. Aí o presidente, confiando ingenuamente, como se não conhecesse o senhor Luiz Miranda, disse para ele que foi o Ricardo Barros, líder do governo, o presidente entrega. Né? Óbvio, né? Não é crível. Mas, enfim, é a palavra do Luiz Miranda versus agora a palavra de Ricardo Barros. Aí a gente sabe disso, obviamente. Se joga no ventilador e enquanto o ventilador estiver funcionando, vai espalhando. Na hora que desliga o ventilador, para tudo. Então, não convém para a CPI desligar logo o ventilador. Deixa o Ricardo Barros sendo desgastado. Como o Ricardo Barros percebeu que o Supremo diz quem não vai para a CPI, os governadores, por exemplo, então tem que dizer também quem vai. E ele quer ir, ele quer falar logo. Né? Ele sabe que existe na CPI essa resistência. O relator, Renan Calheiros, que, aliás, terminou a semana sendo indiciado por 1 milhão de propina da Odebrecht, está na Procuradoria agora, o Supremo enviou para a Procuradoria para decidir se denuncia ou não. Né? É mais um, tem uma dúzia lá no Supremo, esse é o relator. Né? O relator se retirou quando estavam lá o Francisco Cardoso Alves, doutor Francisco Cardoso Alves e o doutor Ricardo Zimmermann. Ele não queria ouvir. Não, esse eu não quero ouvir, eu só quero ouvir o que incrimina o governo. Né? É uma coisa, é um festival, né? de obviedades. Qualquer pessoa que tenha mais de 3 neurônios percebe o que está acontecendo. E o Ricardo Barros não quer ficar se desgastando aí, ser exposto. Ele quer ir lá na CPI, que é o palco onde ele foi denunciado, ele quer voltar àquele palco, ele quer estar lá, né? Naquele palco e dar a posição dele. É o famoso direito de resposta. Isso existe em democracia, é essencial numa democracia o direito de resposta. Mas querem prorrogar, protelar. E é isso que ele está recorrendo ao Supremo. Vamos ver, o Supremo já disse que tem que abrir CPI, já disse que quem não vai à CPI agora vai ter que... Vamos ver se vai dizer quem vai à CPI. Roberta? E o que dá para a gente esperar desse depoimento, Alexandre, a partir de tudo que você já disse? Bom, o Ricardo Barros é muito preparado. Né? Ele vai estar lá, vai expor e vai receber as perguntas. Né? Esse é o grande momento para o Ricardo Barros, ser perguntado pelo relator, principalmente pelos senadores de oposição ao governo, para que ele possa responder. Né? Há duas situações, ele pode se enrolar e ele pode sair triunfante, derrubando a narrativa. Eu já ouvi um áudio aí, o áudio e vídeo do deputado Luiz Miranda, que parece que está engatando a ré e tal, está ligando as turbinas para frear um pouco o avião, né? Enfim, vai ser a oportunidade que ele quer, que o Ricardo Barros quer, de responder aos senhores senadores da CPI. Roberta? E nessa semana, a CPI da pandemia terá pelo menos 3 depoimentos. Amanhã será ouvida a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, que foi apontada pelo deputado Luiz Miranda como responsável por autorizar e fiscalizar a compra da vacina Covaxin. Na quarta-feira será a vez de Roberto Dias, servidor exonerado do Ministério da Saúde após denúncia de propina. Na quinta, vai ser ouvida a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fontana, que, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo,
afirmou que as falas do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia prejudicaram a estratégia de vacinação em todo o país. Alexandre, qual que é a sua expectativa para os depoimentos dessa semana na CPI da pandemia? Bom, em primeiro lugar, só para esclarecer as pessoas, né? Uma pessoa dá uma entrevista num jornal, isso não vira um documento. Documento é a prova primária, né? Aconteceu isso, eu estou dizendo isso porque eu acompanhei o julgamento do ex-presidente Fernando Collor no Supremo. Ele foi absolvido, depois de ter sido empichado, ele foi absolvido, porque as provas eram notícias e não valeu. O Supremo disse, não, eu não posso aceitar, cadê a prova primária das coisas, né? Foi absolvido, ficou só respondendo lá numa questão de imposto de renda. Então, vai ser uma semana interessante, porque as pessoas vão lá e vão se expor, né? Assim como os senadores estão se expondo à opinião pública, ao pessoal que assiste às sessões, os depoentes também se expõem, né? Há depoentes que saem engrandecidos, como a doutora Nisi Yamaguchi, por exemplo, né? Deu uma aula, né? E pela sensatez, pela racionalidade, né? E há também gente que precisa voltar lá para explicar mais, como é o caso do deputado Luiz Miranda, que certamente vai ter que ser chamado lá para contar mais, né? Entrar nas entrelinhas, explicar coisas que ficaram faltando costurar. Mas, enfim, está em jogo aí a Covaxin, a vacina indiana, que teve uma manifestação que eu adiantei aqui na sexta-feira do presidente da Precisa, né, dizendo que foi uma quimera dos irmãos Miranda, uma invencionice, e que está tudo normal. Então, é a semana para esclarecer isso com esses depoimentos. Roberta? Alexandre, e uma semana em que os contratos da Covaxin voltarão ao centro das investigações na CPI. Esse deve se manter como foco dos trabalhos na comissão? Vai se manter, sim, porque é o que a comissão tem, né? A comissão ficou procurando, já tem coisa pronta, né? Desde o primeiro dia, desde antes da primeira sessão. Mas precisa apresentar alguma coisa como isso que Arthur Lira chamou de materialidade, né? Tem que ter alguma materialidade lá, alguma coisa que se possa tocar, que possa ir para um juiz de primeira instância ou para um juiz do Supremo, que ele veja e diz, puxa, isso aqui é uma prova, né? Então, a CPI vai passar a semana toda em torno da Covaxin, procurando o fumus de crime, né? A fumaça de crime aí, que sentiram algum cheiro que foi liberado pelos irmãos Miranda e agora vão pesquisar, né? Essa semana vai ser a semana de esclarecimentos sobre a Covaxin, principalmente se Ricardo Barros for depor. Roberta? Alexandre, obrigada. Ótima semana para nós. Obrigado, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.